Feliz sábado, irmãos. Bom dia para todos. Eu quero dizer para vocês que cada dia que passou desta semana, eu me convenci de que foi bom demais Deus ter chamado a gente para cá. Eu tenho, junto com a minha família, quase, né? Tenho junto com a minha família gostado bastante desse lugar, da receptividade. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Eu nunca comi comida tão gostosa como esta semana. Pamonha, canjica. Canjica que chama? É canjica mesmo? Alguns lugares é canjica, mas vocês estão entendendo o que é, né? As frutas daqui, as verduras. Eu estou me sentindo como quem saiu do Egito e está indo para Nova Canaã, viu, irmãos? É uma alegria. Esta semana eu recebi 2 ligações de irmãos que ligaram para desejar boas-vindas, mas também para dizer: pastor, nós estamos orando pelo Senhor e pela sua família. Vocês não podem imaginar como isso faz para o coração da gente, para mim que sou pastor, um bem tremendo. Porque como pastor eu sou humano como vocês, necessito de orações. Eu agradeço muito o carinho, a dedicação, o amor que eu tenho recebido desta igreja. E eu tenho certeza, irmãos, tenho certeza que Deus está à frente desta igreja para conduzir o seu povo até a Canaã celestial, amém? Apenas um reforço à promoção que foi feita aqui do acampamento de verão, ou do retiro espiritual. Eu quero começar dizendo que eu e a minha família vamos acampar com a igreja ali naquele lugar, viu, irmãos? Já tomamos esta decisão, vamos estar lá juntos participando. Eu quero reforçar dizendo que você não pode deixar de participar desta festa espiritual que é o acampamento de verão. Um dos períodos mais hortis, e eu diria mais carnal que existe, é o carnaval. E o crente, ele tem que estar longe de todas estas coisas que o diabo coloca no mundo para atraí-lo. Não adianta dizer: eu vou ficar na minha casa, não vou assistir televisão. Você acaba sendo tentado, mesmo que você não assista televisão, mas tem alguém que coloca um som ali, né? Você está num ambiente muito suscetível a estar envolvido com estas coisas. E o retiro é um lugar que a igreja está organizando, proporcionando, para que nós possamos ali estarmos mais perto de Deus, né? Estarmos com a nossa mente nas coisas espirituais. Vai ter momento também de recreação. Recreação é bom, faz parte da nossa vida. Vai ter momentos para nós nos conhecermos melhor. E eu quero dizer para vocês que todas as vezes que eu participei na minha vida cristã, não estou falando do meu ministério, na minha vida cristã, eu tenho 41 anos, nasci na igreja adventista, me batizei com 13 anos, desde o dia em que eu me batizei, que eu lembro de ter participado de acampamento, de campal, eu não posso dizer que Deus não me abençoou. Irmãos, bênçãos maravilhosas eu já vi acontecer em muitos retiros espirituais, em muitos acampamentos espirituais, em muitas campais. Só um exemplo. Aconteceu com um casal, senhor Jairo e dona Benedita. Eles moram numa região muito desafiadora. Eles moram na Ilha do Marajó. A Ilha do Marajó é cercada por águas. Eles fazem parte da igreja de Ituquara. Fica a 20 horas de uma cidade do estado do Pará chamada Breves. E eles estavam indo para a Campal de Mututi, é uma das maiores campais do estado do Pará. E eles entraram num barquinho pequeno, tinham que andar 20 horas para chegar naquela campal, um barco pequeno. E no trajeto, o filho do senhor Jairo e da dona Benedita
de 7 anos, Diego o nome dele, caiu no rio. Caiu no rio. E eles estavam atravessando, não era um rio, era uma baía, melhor dizendo, uma baía. E a baía tem ondas fortes. De acordo com o vento, com o horário, as ondas são gigantes. Então, às vezes até para quase virar o barco. E caiu no momento desse, das águas agitadas. E a criança desapareceu. Isso era 18 horas da tarde, 6 horas da tarde. 7 anos. Aqueles pais ficaram desesperados. Nosso filho de 7 anos caiu. Começaram a procurar. 18 horas, irmãos. 19, 20, 21 horas, não encontraram a criança. Estavam indo para acampar. E eles começaram a orar. E pedir, Senhor, nosso filho, nós estamos indo para um programa da tua igreja. Sabe o que aconteceu, irmãos? À meia-noite, eles se encontraram com uma embarcação maior. E a criança estava dentro do barco. Agora, o interessante é que quando eles abraçaram o filhinho Diego, de 7 anos, sabe o que foi que Diego disse para os pais? Para o senhor Jairo, para a dona Benedita? Disse, papai, na hora em que eu cair no rio, um homem me segurou e me tirou do fundo da água e disse, não se preocupe. E esse homem me levou até o barco, esse barco aqui. Depois eu não o vi mais. Irmãos, para mim isso foi um anjo. Experiência que acontece com aqueles que querem se preservar do mundo e se conservar para Deus. Então eu quero dizer que não vai ser fácil você ir para esse acampamento. Você vai enfrentar muitos desafios, muitas dificuldades, muitas barreiras vão surgir. Mas se você colocar no teu coração o propósito de ir lá, Deus vai te abençoar. Deus vai realizar algo grande na tua vida. Então eu quero contar com a participação de você neste grande acampamento de verão que vai acontecer naquele lugar que vocês já viram. E nós vamos estar lá juntos com a igreja. Eu, minha esposa e meu filhinho vamos estar lá dormindo 24 horas com vocês neste acampamento. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus. Eu quero ser bem rápido. Eu sei que o horário está bem em cima. Talvez nós vamos passar 10 minutos no máximo. Mas vamos procurar ser bem objetivos. Livro do profeta Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6. Você sabe que o livro de Daniel, ele não é um livro somente profético. Ele é um livro histórico e profético. Aliás, ele está dividido em 2 partes. Os 6 primeiros capítulos são históricos. Conta um pouco da história do povo de Deus quando esteve no cativeiro. E os 6 últimos capítulos, do capítulo 7 em diante até o capítulo 12, você tem aí praticamente a parte profética do livro. Daniel é o autor deste livro, também profeta de Deus, e ele viveu durante um período de 2 reinados, o reinado babilônico, de Babilônia, e o reinado medo-persa. E Daniel conviveu com 4 reis, 4 reis, quais foram esses 4 reis? Nabucodonosor, Belsazar, o rei Dario e o rei Sírio. E nós estamos aqui no período do rei Dario, e eu quero ler apenas o verso 3. Daniel capítulo 6, versículo 3. Diz assim, então, o mesmo Daniel se distinguiu, se diferenciou destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Que texto maravilhoso, né, irmãos? Um texto que fala que Daniel era um homem diferente. Daniel era um exemplo de cristão. Daniel se diferenciava dos demais ali
no reinado de Dario. Daniel era um homem vitorioso, um homem bem-sucedido. É isto que diz aqui o versículo 3. Diz que ele era o principal dos 3 administradores que ajudavam Dario no governo do Império Babilônico. Daniel era o principal dos 3. Que privilégio. Mas também que responsabilidade. É um privilégio nós sermos cabeça, como Deus diz. A sua igreja, a igreja de Deus, tem que ser cabeça, não pode ser cauda. Aqueles que fazem parte do povo de Deus, aqueles que são filhos de Deus, eles precisam estar sempre em destaque. Lá na escola onde você estuda, jovem, ou na universidade, lá onde você trabalha, lá onde você interage com seus amigos, na sua vizinhança, você tem que ser o primeiro. Isso é um privilégio que Deus nos dá, mas é também uma responsabilidade. Não era só privilégio para Daniel ser o principal dos 3 administradores, era também uma responsabilidade, porque ele precisava o quê? Ser exemplo, viver uma vida digna, pautada pelos princípios de Deus, uma vida irrepreensível, íntegra, fiel. Isso não é só privilégio, mas é responsabilidade. Agora, o que eu aprendo aqui com Daniel é que o seu sucesso ali no reino babilônico somente foi possível porque Daniel era um homem temente a Deus. O sucesso de Daniel no reino de Dario, no reino babilônico, só foi possível porque ele era um homem temente ao Deus Todo-Poderoso. E quais são alguns segredos que eu descubro aqui na vida de Daniel, que o fizeram bem-sucedido, que contribuíram para a sua vitória, para ser o melhor no reino de Dario, no reino babilônico? Quais são alguns segredos? Eu vou mencionar apenas 3 segredos que eu encontro aqui, na vida de Daniel, que contribuíram para que ele fosse bem-sucedido, e que podem contribuir para que você e eu também sejamos bem-sucedidos neste mundo em que nós vivemos. 3 segredos. Primeiro segredo, ou primeira coisa que contribuiu para a vitória de Daniel, está aqui no versículo 3. Daniel, ele tinha um espírito excelente. Aqui está o primeiro segredo que levou este homem a ser bem-sucedido. Ele tinha um espírito excelente, diz o versículo 3. Sabe o que isso significa? Significa que Daniel era alguém que agia de forma diferente dos demais. Ter um espírito excelente é agir de modo diferente. Daniel tinha um estilo de vida que estava acima da média dos demais ali. Estilo de vida acima da média. O que fazia a diferença na vida de Daniel, o que levava Daniel a viver um estilo de vida acima da média, sabe o que era, irmãos? O Espírito de Deus que habitava nele. Era isso que tornava Daniel alguém de espírito excelente, porque o Espírito de Deus estava em sua vida, e o Espírito de Deus lhe dava direção, o Espírito de Deus lhe dava discernimento, lhe dava sabedoria. Sabe, irmãos, é isto que vai tornar-nos diferentes neste mundo, e vivemos um estilo de vida acima da média, o Espírito de Deus. Porque se eu sou uma pessoa que estou vazia de Deus, então a minha vida tem tudo para ser um fracasso, para ser uma derrota, para ser uma desgraça. Mas se a minha vida está cheia do Espírito de Deus, eu vou ter tudo para obter a vitória e o sucesso que o Senhor tem para mim. Vocês sabem que o apóstolo Paulo fala lá em Efésios, um mandamento bem claro de Deus através deste apóstolo: enchei-vos do
Espírito. Efésios capítulo 5. Enchei-vos do Espírito. Se a minha vida está vazia, neste lugar vazio, ele pode ser ocupado com qualquer coisa que não presta e que o diabo vai lançar lá. Então eu tenho que encher a minha vida de Deus. Daniel era um homem cujo espírito era excelente, porque ele estava cheio de Deus. Por isso ele era diferente dos demais. E ser diferente dos demais o levava a ser bem-sucedido, a vitória. Este é o primeiro segredo. Ter um espírito excelente, como Daniel tinha. Segundo segredo, que contribuiu para a vitória de Daniel. O versículo 10, aqui no capítulo 6, diz que Daniel, ele teve coragem para enfrentar o perigo. Queridos irmãos, jovens, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui muito importante. Você quer ser bem-sucedido? Em todos os sentidos da sua vida, você precisa ser corajoso para enfrentar os perigos. Daniel, ele foi vitorioso, porque além de ter um espírito excelente, ele foi uma pessoa que teve coragem para enfrentar o perigo. Você sabe o que é coragem? Coragem é resistir e dominar o medo. Isso aqui é importante. Às vezes a gente pensa que coragem é a ausência de medo. Não. Coragem é resistir e dominar o medo. Porque você nunca pode dizer assim, eu não tenho medo. Aliás, o medo, segundo os psicólogos, o medo, ele é até uma autodefesa. Porque eu tenho medo, eu não ando em cima de um prédio de 20 andares, né? Eu tenho medo, é uma autodefesa. O problema com o medo é quando eu não consigo controlá-lo. Quando eu não consigo dominá-lo. Aí, ele pode se tornar um mal tremendo para mim. Mas, dominar o medo, controlá-lo, é a maneira de demonstrar coragem. Daniel, ele conseguiu resistir, controlar o medo. Que medo? Vocês sabem da história. Os sátrapas, os presidentes ficaram com inveja dele. Queriam alguma coisa para acusá-lo, mas não conseguiram. Então tiveram um plano diabólico. Levaram Dario a assinar um decreto. Que ninguém no reino babilônico deveria durante um mês procurar nenhum do seu Deus. Daniel soube do interdito, do decreto assinado pelo rei. Daniel sabia que diante dele estava a ameaça de ser lançado na cova dos leões e ser devorado pelos leões. Ele poderia ter temido, poderia ter ficado com medo, mas não. Daniel teve coragem de enfrentar o perigo. Daniel resistiu e ele dominou o medo. Agora, pensa um pouquinho comigo. Você é como Daniel? Quando você está lá na universidade, diante do perigo, se não fizer a prova na sexta-feira à noite, você vai ser reprovado. E a sua família, às vezes, não entende isso. Você faz como Daniel? Você tem coragem de enfrentar o perigo? Você só vai ser bem-sucedido na sua vida. Você só vai obter a vitória em nome de Jesus, se você viver o que Daniel viveu. Teve coragem para enfrentar o medo. Eu conheci um jovem de 22 anos, saiu de São Paulo, foi para Manaus. Foi fazer o vestibular para medicina ali naquela cidade. Chegou lá, sem praticamente nada, irmão. Seus familiares muito pobres, muito carentes no interior de São Paulo. Ele chegou ali, se apresentou na igreja, conseguiu por alguns dias que a igreja cedesse uma salinha no fundo da igreja para que ele pudesse ficar ali. Ele fez o vestibular, passou para a medicina, começou a cursar, vivendo nos fundos da igreja, numa sala nos fundos da igreja. E um dia, do primeiro ano de medicina dele, os irmãos da igreja chegaram e disseram assim, você não vai poder ficar mais no fundo, nós vamos ter que tirar você.
E aí uma família da igreja o adotou. Se você vai lá para a nossa casa, temos um quarto lá. Era um casal e ele foi, Deus o amparando. Quando ele estava no último ano, e ficou morando até o último ano de medicina, quando ele estava no último ano de medicina, faltando um semestre para terminar o curso, aquela família que o adotou disse assim, olha, você vai ter que sair desse quarto, porque os nossos pais que moram na Venezuela, eles estão vindo aqui para morar conosco, e o único lugar que nós podemos receber é o quarto. E um dia eu estava pregando naquela igreja, e aquele jovem, depois do sermão, me procurou e disse, pastor, o senhor está vendo aquela bagagem bem ali, aquelas malas ali, são minhas. Contou a história dele. Ontem foi o último dia que eu dormi naquela casa. Hoje eu não sei para onde é que eu vou. Eu não sei para onde é que eu vou. E sabe, pastor, na universidade, aonde eu estudo, os meus amigos dizem assim, mas que Deus é esse o teu? Você não tem nenhum emprego até agora, você vive de favor. Sabe, pastor, eles me mostram o celular deles, iPhone, me mostram os carros que ele tem, eles me oferecem, pastor, um monte de tipo de coisa ilegal para fazer. Mas, pastor, eu tenho resistido esse tempo inteiro. O trabalho que eu tenho conseguido, pastor, tem que ser no sábado. Não pode ser no sábado, não pode ser outro dia. Eu tenho que trabalhar o sábado e eu não tenho aceito. Eu orei com aquele jovem, conversei com a liderança da igreja ali, e os irmãos conseguiram que ele ficasse novamente na sala, nos fundos da igreja. Irmãos, 3 meses depois, eu estava no meu escritório lá na União, né? Sabe que eu trabalhava na União? O telefone tocou, era este jovem, do outro lado da linha, pastor, Deus é maravilhoso, pastor, Deus é bom, pastor. E eu disse, quem é que está falando? Pastor, o senhor não lembra de mim? É muita gente, como é que eu vou lembrar? E ele me fez lembrar que era ele. Ele disse, pastor, eu estou lhe ligando, porque ontem Deus me deu o privilégio de trabalhar numa empresa de um adventista, e o meu primeiro salário, pastor, R$3.500. Não desistiu, foi corajoso para enfrentar os perigos. É isto que vai nos levar à vitória. Daniel foi vitorioso, porque além de ter um espírito excelente, ele teve coragem para enfrentar o perigo. E terceiro segredo, sabe por que Daniel foi vitorioso, foi bem sucedido? Porque ele continuou fiel a Deus, mesmo em situação de perigo. Ele poderia ter desistido no último momento, mas ele continuou fiel. Ele continuou orando a Deus mesmo depois da sentença de morte. Diz aqui o versículo 10 que depois que foi assinado o decreto, ele entrou no seu quarto, orou como de costume a Deus. Mesmo correndo o perigo, ele continuou firme, ele continuou seguro. Agora, irmãos, para terminar, eu vou terminar agora, mas antes de terminar, eu quero apresentar os motivos que conduziram Daniel ao sucesso. Nós já vimos 3 segredos que contribuíram para o seu sucesso: espírito excelente, coragem para enfrentar o perigo e continuar fiel mesmo em circunstâncias difíceis. Agora, 3 motivos que conduziram Daniel ao sucesso. 3 motivos. Anota isso aqui, porque isso aqui funciona, é prático. Primeiro motivo que conduziu este grande homem de Deus ao sucesso e que pode conduzir você, meu jovem, você, meu irmão. Primeiro motivo, vida íntegra. Esse foi o primeiro motivo que conduziu Daniel ao sucesso, vida íntegra. Daniel, ele é considerado na Bíblia, lá no livro do profeta Ezequiel, abra sua Bíblia em Ezequiel 14, versículos 12 a 14, se você vai ver, que Daniel é considerado um dos homens mais íntegros. A Bíblia considera Daniel um dos homens mais íntegros. Diz aqui, o versículo 12, capítulo 14 de Ezequiel, versículo 12, que veio a palavra do Senhor a Ezequiel dizendo: filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela,
e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome. Aí o verso 14 diz assim: ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, olha os 3 homens, Noé, Daniel e quem mais? E Jó. Eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida. Estão vendo? Deus está colocando Daniel na galeria daqueles que foram mais íntegros. E o capítulo 1 diz que Daniel colocou o propósito no seu coração, firme de não se contaminar, porque Daniel era íntegro. Agora, sabe por que Daniel era íntegro, irmãos? Sabe por que Daniel era um homem íntegro? Porque Daniel, ele era uma pessoa que falava a verdade. Por isso é que ele era íntegro. Ele era íntegro porque ele falava a verdade. Como diz o Salmo 24, verso 4... quem é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Daniel era assim. Homem que falava a verdade. Sabe por que Daniel era íntegro, irmãos? Porque além de falar a verdade, Daniel honrava o seu nome. O nome de Daniel levava a marca de Deus. Deus é justo, Deus é o meu juiz. Ele honrava o nome que ele tinha. A palavra de Deus diz lá em Provérbios, no capítulo 22, verso 1, mais vale o nome do que muitas riquezas. Por isso é que Daniel era íntegro, porque ele honrava o seu nome, ele não se vendia por qualquer coisa, ele tinha um nome a zelar. Nós temos que ser íntegros como Daniel. O nosso nome leva a marca de Deus também. Não é só Wagner, é Wagner Adventista do 7º dia, né? Daniel era íntegro porque ele honrava o nome que ele tinha. Sabe por que Daniel era íntegro, irmãos? Porque era uma pessoa que falava a verdade, era alguém que honrava o seu nome, mas ele também era íntegro porque ele zelava por sua honestidade. Daniel era íntegro porque ele zelava pela sua honestidade. Paulo diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 8, no versículo 21, Paulo diz assim: pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, mas também diante dos homens. Como é a minha vida, não só aqui na igreja, mas como é a minha vida lá fora, como é a minha vida nos meus compromissos financeiros. Eu sou um crente que passa cheque sem fundo, ou sou um crente que paga em dia? Você quer ser bem sucedido, meu irmão? Você tem que ser como Daniel. Um dos motivos que o levaram a ser bem sucedido é que Daniel era um homem íntegro. Por que ele era íntegro? Porque ele falava a verdade, porque ele honrava o nome que ele tinha, porque ele zelava honestamente. Sabe por que Daniel era um homem íntegro, irmãos? Porque ele era fiel àquilo a que se submetia. Daniel era fiel àquilo que submetia. Olha o que diz o verso 4, Daniel 6, verso 4. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro e nenhuma culpa. Irmãos, que privilégio este homem, fiel a Deus, porque ele se submetia àquilo que Deus lhe ordenava. Segundo motivo que conduziu Daniel ao sucesso, primeiro nós já vimos, vida íntegra. Se você tiver vida íntegra, Deus vai te tornar bem sucedido. Segundo motivo que conduziu este grande homem ao sucesso, Daniel sabia se comunicar. Olha aí, jovem, você que quer ser bem sucedido na sua carreira profissional, nas suas relações pessoais, com quem você vai se casar, com quem você quer constituir família, um dos motivos que vai levá-lo ao sucesso é este aqui que levou Daniel. Daniel sabia se comunicar. Capítulo 1, versículos 11 a 13, vocês lembram, né? Daniel foi colocado diante de uma mesa com muitas iguarias, com muita comida do reino de Babilônia. E ali tinha coisa que jamais ia ajudar
para o seu desenvolvimento físico, mental e espiritual. Mas ao invés de Daniel murmurar, reclamar, fazer greve de fome, criar um movimento de revolta ali com o seu grupo, o que foi que Daniel fez? Daniel procurou o chefe da cozinha e disse assim: olha, fala lá para o teu chefe, que ele faça um teste conosco. Nós não vamos comer da comida do rei. E no final desse período aqui, ele faça uma avaliação para ver quem é mais sábio, quem é mais inteligente, quem teve melhor desenvolvimento, os que comeram da comida do rei, ou se nós que comemos da alimentação que nós temos. Olha a sabedoria, olha o argumento, olha o poder de comunicação deste homem de Deus aqui, deste jovem, porque Daniel não era um homem adulto, era um jovem. Por isso é que Deus o tornou bem-sucedido, irmãos, porque Daniel sabia se comunicar. Agora eu fico olhando hoje alguns jovens da igreja, que se deparam diante de situações, por exemplo, eu gosto de mencionar isso aqui, prova no sábado, concurso no sábado, trabalho no sábado, sabe, vai lá, conversa, se comunica, usa os argumentos que você conhece. Se você seguir este princípio de Daniel, você vai ser bem sucedido, porque este foi um dos motivos que o levaram ao sucesso. E eu termino com o terceiro e último. Terceiro motivo que conduziu Daniel ao sucesso, irmãos. Primeiro, vida íntegra. Segundo, sabia se comunicar. Terceiro, Daniel era um homem prudente. Por isso, ele foi bem sucedido. Ele se comportava dignamente no palácio do rei. E quando não teve ninguém no reinado de Nabucodonosor que fosse capaz de dar a interpretação do seu sonho, e quando o decreto for estabelecido que todos os sábios seriam mortos, Daniel teve prudência para chegar diante do rei e dizer: dá-me tempo para que eu peça a interpretação para o meu Deus. Prudência, porque ele se comportava dignamente no palácio do rei, ele era bondoso, ele tinha o Espírito de Deus, e ele atraía a atenção de Deus para si. Prudência. Nós precisamos ser prudentes nos dias em que nós vivemos, que são dias agitados, dias que nos deixam agitados, às vezes nos fazem perder o controle da situação. Prudência vai ajudar você a ser bem-sucedido. Irmão, se nós quisermos chegar ao sucesso em nossa carreira espiritual, ter nossos sonhos concretizados e os problemas resolvidos na nossa vida, nós precisamos tomar como exemplo a vida de Daniel, que foi um servo de Deus, de espírito excelente, foi corajoso, foi fiel, foi comunicativo e foi prudente. Você quer ser como Daniel, meu irmão? Nesta manhã, nós vamos ouvir uma música que vai ser cantada para nós terminarmos o culto. Você quer sair daqui levando na sua vida, no seu caráter, a marca de vitória que Deus quer te dar? Então o apelo que o Espírito de Deus nos faz nesta manhã é que nós tomemos a decisão de sermos como Daniel, buscarmos o Espírito excelente, buscarmos a coragem espiritual, buscarmos ser fiéis a Deus, buscarmos ser prudentes. Se você quer ser como Daniel nesta manhã, Deus vai te tornar um gigante, diante dos teus problemas, diante das tuas lutas, diante dos teus desafios. Nós vamos ouvir esta música, e se você quer ser como Daniel, fique em pé, que ao final eu vou fazer uma oração, pedindo a bênção de Deus para a sua vida. Exulta meu coração no dom que do céu desceu, pois Deus nos deu a salvação por Cristo que morreu. Cantai, cantai,
no coro angelical, por terra e pelo céu, cantou o hino divinal de Cristo que venceu. Cantai, cantai, cantai o dom de Deus. Exulta meu coração, vencido está Satanás. Eis rompe o dia da salvação, pra sempre temos paz. Cantai, 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 cantai o dom de Deus. Querido Deus e Pai que está no céu, muito obrigado, Senhor, por este sábado maravilhoso, esta manhã, em Tua presença aqui, desde os primeiros momentos da escola sabatina, até agora, quando o Senhor nos fortaleceu com o alimento espiritual da Tua palavra. Senhor, queremos ser como Daniel. Eu posso sentir nesta manhã muitos Daniéis aqui. Que o Senhor derrame sobre nós o Teu Espírito, para que todos nós possamos ter um espírito excelente como Daniel tinha. Para nós sermos distinguidos nesta sociedade em que nós vivemos como pessoas diferentes, cujo estilo de vida esteja acima da média dos demais. Mas sobretudo, Senhor, nos dê sabedoria, nos dê força, através de Jesus Cristo em nosso coração, para nos mantermos fiéis diante dos perigos que o inimigo coloca neste mundo. Que nós possamos ter a mente de Cristo, para discernirmos entre aquilo que é correto e aquilo que é o erro, e nós tomarmos a decisão como Daniel tomou, de permanecer firme no propósito de Te seguir. E com isso, Senhor, nos encha de bênçãos. A maior de todas, a esperança em nosso coração, de que muito em breve, nós alcançaremos o reino dos céus. Leva-nos em paz, abençoa-nos, perdoa os nossos pecados. Nós Te oramos e nós Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém.